comemorando um dia super importante, o Dia do Nutricionista. E nada mais, nada menos com a Natália Eudes, nutricionista. Seja bem-vinda, Natália. Obrigada pelo convite, Marcela. Tô super feliz de estar aqui mais uma vez. E a gente tem muito assunto, né? Então a gente assim conseguiu ainda reunir aí muitas dúvidas para estar respondendo hoje. Muito obrigada pelo Hum, convite. E o estúdio é lindo, então é aham. sempre uma felicidade estar aqui. E hoje é dia do nutricionista, né? Hoje é meu Uhum. dia. Hoje meu filho assim, mamãe, hoje é seu aniversário? Ai, que Eu bonitinho. falei: "Olha, como se fosse um aniversário profissional", Aham, assim, enfim, né, fui explicando, né, pra criança, né. sim. Mas assim, é um dia que a gente nutri comemora muito. Ontem eu estive com algumas colegas nutricionistas comemorando, hoje teriam 2 comemorações, mas aí eu expliquei que já tinha o podcast, elas devem estar lá no evento Uhum, assistindo. legal. Então, nutris que já estão assistindo, beijo, parabéns pelo nosso dia. Parabéns, vocês são guerreiras. Eu acho que é uma profissão tão linda e necessária, mais do que necessária. E eu lembro que, assim, eu mais nova, eu não entendia. Eu adolescente, eu tive problema no estômago, eu não entendia muito a questão do nutricionista. Era só para questão de doença, achava que era Aham. isso. Depois, quando caíram as fórmulas, quando caiu, veio o boom da gente, nós, que leigos, saber a importância da nutrição. E hoje eu vejo como vocês são importantes na vida da gente. Eu aprendi a me alimentar bem com a Natália. Eu aprendi a descobrir a necessidade das combinações dos alimentos, dos legumes, dos vegetais, enfim, com a Natália. A Natália conseguiu mudar os hábitos da minha família. Hoje em dia, minha família, toda ela, come bastante legumes, verduras, enfim, tudo por conta da Natália. Que a gente não tinha essa noção, né, na década de 90, eu vou dizer assim, foi quando eu tive o problema no estômago, foi mais por conta do vestibular, em 99, e eu fui encaminhada para nutricionista. Então eu achava que era coisa assim, médica, né, eu tô Aham. com uma doença, eu tenho que tratar. Mas não, aí hoje eu vejo a necessidade da gente estar nutrido realmente para ter uma qualidade de vida, e não só tratar uma doença, e sim ser É. tratado como um todo. Então, assim, vocês são excelentes no que fazem e são super importantes na vida da gente. Obrigada. E hoje a Natália veio, assim, para responder perguntas, que foram as dúvidas da galera, e eu fiz aqui um apanhado das perguntas para a Natália chegar e papum, responder pra gente, E né, foi Natália? muito legal, né, porque, assim, eu tive uma participação bem bacana lá no Instagram, na caixinha de perguntas, Uhum. e hoje até tiveram mais perguntas, e aí lembrando, a gente fala também. E é bacana, assim, estar respondendo, porque realmente as pessoas têm muitas dúvidas, e aqui o espaço é para isso mesmo, até se tiver alguém no chat que está assistindo, quiser mandar também, o espaço é esse, a gente conversar sobre nutrição e focar em dúvidas que as pessoas têm para que a gente possa ajudar as pessoas, né. Verdade, o assunto é tão amplo e, no caso, as pesquisas vêm, assim, uma hora tem uma coisa, daqui a pouco vocês estão aí vendo que melhorou, tem outro alimento que faz isso e vão descobrir, né, biotecnologia tá aí para isso, né, para ajudar na nutrição. E a Natália tá aí super engajada, né, no que tá acontecendo na novidade, estudando para falar o que é certinho pra gente. Então, Natália, primeira pergunta daqui: o que é bom para quem tem fibromialgia? E aí, é Ah. uma pergunta aí, minha mãe tem fibromialgia, eu sei o quanto que é difícil a pessoa, né, sente aquelas dores todas no corpo, enfim. E a importância da nutrição para as pessoas que são portadoras de fibromialgia. É super importante. Eu achei bem legal essa pergunta, chegou na minha caixinha, né, e você está Uhum. falando que a sua mãe também tem. A fibromialgia é uma doença autoimune, né, uma condição autoimune, aonde o sistema imunológico, ele não entende que parte de um pedacinho do músculo é um constituinte do organismo. Então, assim, o nosso sistema imunológico, ele não dispara a resposta imunológica para constituinte do nosso corpo. E a doença autoimune é justamente quando esse processo ele fica alterado, né, então a fibromialgia, o próprio sistema imunológico começa a disparar uma resposta imunológica, e aí com isso você tem sintomas, relacionados à dor muscular, como se o músculo tivesse com uma condição inflamatória, né. Eu acho super importante a gente falar de nutrição e fibromialgia, Uhum. porque o que eu tenho visto hoje no consultório, assim, com a maioria dos pacientes, né, a maioria dos pacientes com fibromialgia é tratado
como conduta médica, a conduta médica fica mais centrada na prescrição dos antidepressivos. Uhum, isso mesmo. Porque essa condição da dor, né, da dor crônica, o quanto a pessoa tolera a dor, acaba que essa mediação autoimune é bem difícil de fazer por via de medicamentos. Então não existem, assim, medicamentos, de amplo uso que eu falo, né, Uhum. existem estudos, então você fala assim: "Ah, mas eu tô num grupo de estudo de fibromialgia, eu tô tomando um imunobiológico injetável", existem estudos em relação a isso. Mas assim, a população de uma forma geral. Diagnóstico de fibromialgia, em geral, os médicos eles vão indicar um tratamento com antidepressivo, para que a pessoa tenha essa melhor tolerância à dor, digamos assim, né. Uhum. Do ponto de vista nutricional, tem várias coisinhas aí que a gente pode fazer para ajudar e melhorar a qualidade de vida desse paciente, né. Fala que é importante. Mãe, você que tá ouvindo, É, pois é. ela é sua Então fã. um beijo. E aí, assim Daisy, né? É a Daisy. Daisy, É. Aham. beijo. E assim, primeiro ponto, ômega 3, né, o ômega 3 é um anti-inflamatório que a natureza deu pra gente. A gente tem 3 tipos básicos de ômega 3 em termos de suplemento, né. A gente tem ômega 3 de cápsula de óleo de peixe, a gente tem ômega 3 de linhaça, óleo de linhaça, e a gente tem ômega 3 de algas, né, são os 3 tipos de cápsula que a gente tem de ômega 3. E o ômega 3 ele tem uma ação anti-inflamatória, então ele ajuda a diminuir os eicosanoides que têm ação inflamatória. Então essa condição das crises de dores, da intensidade da dor e da perda funcional que a condição da dor muscular da fibromialgia causa, o ômega 3 ele é maravilhoso. E o ômega 3 ele é um suplemento que pode ser feito um uso crônico, digamos assim. Então dá para usar ao longo do ano, enfim, é um suplemento que a gente não precisa, assim, prescrevi 30 dias, Sim. retirei. Você consegue fazer um uso crônico, né. Não é Hom danoso, né, ele você vai dando não é super de boa. danoso. Falo de suplemento, porque, assim, o ômega 3 como nutriente, você fala: "Ah, Natália, mas eu não queria tomar cápsula". Eh, Como nutriente, são alimentos muito específicos que são ricos em ômega 3, né. Então a gente tem os peixes, alguns mais, outros menos, né, então os peixes, assim, mais ricos em ômega 3 são salmão, atum, sardinha, arenque, trilha, peixes mais gordurosos, né. Uhum. E a gordura do peixe é uma gordura boa, diferente da gordura da carne bovina, por exemplo, né, porque a gordura do peixe é basicamente ômega 3. Gente, mas não é peixe frito não, hein. Pelo amor de Isso, Deus. a questão é Deixando essa. bem claro. Pois é, e aí tem isso, né, a técnica de preparo. Como você vai Uhum. preparar, se aquele ômega 3 ele vai estar biodisponível para você aproveitar. Uhum. E o tipo de peixe, então, por exemplo, pescada, tilápia, linguado, são peixes que contêm ômega 3, mas uma quantidade menor, porque são peixes menos gordurosos, né. Uhum. Eh, de origem vegetal, que a gente, assim, consegue comer ômega 3, né, são poucas sementes que são ricas em, basicamente, chia e linhaça. Né, então chia e linhaça. E assim, para quem quer consumir a linhaça e aproveitar os benefícios do ômega 3, eu recomendo escolher a farinha de linhaça. Mas por quê? Do Porque a que ela farinha de linhaça, a gente consegue aproveitar o conteúdo da linhaça. uhum. A semente de linhaça, muitas das vezes, ela é muito boa para quem tem o intestino preso, Uhum. só que muitas das vezes o nosso organismo não vai conseguir Digerir aquilo. aproveitar Ah, todos os sim. nutrientes da semente. Então, inclusive acontece, né, de a gente perceber lá no Uhum. cocô que Sim. ele tá ali com a linhaçazinha ali Sim, sim, inteira. sim. Isso não é ruim, né, a linhaça tem um benefício também sendo consumida como semente, mas para o ômega 3 é melhor a a farinha. A chia, eu recomendo a semente mesmo, porque como a chia é uma semente menor, a gente consegue assimilar bem a chia, e a farinha de chia ela mexe muito com o sabor. Hum. Onde você coloca a farinha de chia, ela, Tá hum, aparecendo ali, tá né. aparecendo. E a Uhum. semente de chia não, né, a semente de Não. chia você consegue colocar numa omelete, por cima de uma saladinha de fruta, com a salada de legumes, com o arroz, cozinhar junto com o arroz. Você consegue colocar chia em várias preparações, no bolo, panqueca, É, dá pra botar em tudo, né. tapioca, É. né. Uhum. Então, ômega 3 é super importante para quem tem fibromialgia.
E uma outra recomendação que eu sempre dou, que também vem da natureza e dá pra gente usar bastante, é a cúrcuma, que, assim, não indico só para quem tem doença inflamatória intestinal, mas fora isso a cúrcuma pode ser super usada. A gente pode plantar em casa, quem tem um pedacinho de terra em casa, eu super indico plantar, porque ela pega muito fácil, né, ela é uma Uhum. raiz. Você já viu a raiz de cúrcuma? Não, Ela é não. igual ao gengibre, igual. Uhum. Só que ela é laranjinha, ela É é isso que eu ia falar, mais é mais amarelinha, laranja, não sei, e ela né. é bem pigmentada. Uhum. E aí, assim, eu sempre oriento o paciente que vai manipular a Cúrcuma. cúrcuma para usar luva, porque, assim, ela mancha tudo, a Aham. tábua de corte, a faca, a unha, a mão, então calça luva, use, e aí você pode descascar aquela película externa igual o gengibre, né, Uhum. descascar a película, cortar, e no uso você pode usar raladinho, você pode usar cubinho, você pode usar fatia. A cúrcuma raiz in natura, você pode bater com suco de fruta, usar para fazer um molhinho com azeite para agregar ali na salada. Você pode fazer um marinado de peito de frango e colocar a cúrcuma, né. A gente tem também a cúrcuma em pó, que aí é bom comprar uma cúrcuma em pó de procedência, né, que seja realmente o cúrcuma, que é o açafrão da terra. Uhum. Então, por exemplo, para comprar a granel em uma casa de produtos naturais, é só você pedir o açafrão da terra, que é a É a cúrcuma, né. cúrcuma. E tem cápsula também, tem alguns ativos encapsulados que tem uma padronização do princípio ativo, Uhum. que é o curcuminoide. Hoje a gente já tem vários suplementos também, inclusive associando glucosamina, condroitina e cúrcuma, porque para as articulações também ela é maravilhosa. Então, tanto para quem tem fibromialgia, artrite reumatoide, que também é uma doença autoimune. Uhum. Então a cúrcuma ela é um bom mediador anti-inflamatório para músculo e articulação. Então, assim, hoje a gente tem vários suplementos. Tem suplementos que associa resveratrol e cúrcuma, enfim, é bem bacana. Deixa eu te fazer uma pergunta aí, é curiosidade minha, que eu já tinha lido, eu não sei se é verdade ou mentira, vou perguntar. A cápsula de ômega 3, para saber se é verdadeira, tem um jeito de saber que é verdadeira, que eles falam De para você saber colocar no da quali congelador. tem eu li um trem desse daí, aí eu falei: "Vou perguntar para saber se é verdade ou mentira ou é mito, se é botar no congelador ou não, para saber se é de boa procedência, não é, se é verdadeiro ou não", porque eu li a respeito disso daí. Fala para mim. Então, hoje, inclusive, uma das pacientes que eu atendi me perguntou sobre isso, né, essa paciente de Portugal, perguntou assim: "Como é que Natália, aqui, como é que eu faço? Eu vejo uma diferença de preço muito grande", que é uma realidade que a gente vê a beça aqui no Brasil, né. Verdade. Tipo um vidrinho de ômega 3 R$ 20 e o outro R$ 150. Isso aí. Aí você olha para aquilo e fala: "Não é possível. Tem alguma coisa Tem alguma coisa errada, né. errada". É. É realmente, assim, esse teste de colocar no congelador, assim, eu não recomendo, porque ele pode dar um falso positivo, né, ele pode não congelar e não ser nem óleo de peixe, se no rótulo tiver escrito óleo de peixe, então não é, assim, um teste 100% correto, né. "Ah, Sim. coloquei a cápsula no congelador, ela não congelou, então é ômega 3". Uhum. É, a procedência do fabricante é uma coisa que eu sempre oriento, então, assim, saber quem é o fabricante, porque aí a gente consegue ter uma confiabilidade. Não sei se você ficou sabendo até sobre isso, né, essa semana, eu acho que foi na segunda-feira, uma uma fábrica clandestina de suplementos aqui em Campo Grande Uhum. foi Soube, descoberta. soube. En Soube sim. Pois é. Então, assim, esse tipo de coisa a gente sabe que acontece. A cápsula de ômega 3 é mais difícil, porque a cápsula de ômega 3 é aquela cápsula soft gel. Sim. Então ela é uma cápsula bem mais difícil de adulterar, bem mais Uhum. difícil. É a procedência, e a gente tem também selos, que são selos não relacionados a se é de fato ômega 3, mas selos que garantem a pureza, que esse ômega 3 não esteja contaminado com metais pesados. Uhum. Então, quando é ômega 3 de óleo de peixe, a gente tem 2 tipos de selos. Aqui a gente tem um ômega, né, então eu posso te mostrar só para você ver como é que é, né. É o IFOS, aqui no Brasil, né, o IFOS é um Uhum. selo que é usado em outros países também. Uhum. Tem o IFOS e tem o MEG 3. Então aqui no Brasil, dependendo da marca do ômega 3, a gente tem tanto o IFOS como o MEG 3. Então Uhum. se tem esse selinho no rótulo, é sinal de que aquele ômega 3 ele é livre de metais pesados, que é um possível contaminante do óleo de peixe. E é uma análise que é feita,
e a certificadora desse selinho, ela faz também o controle de qualidade. Então seriam esses cuidados. Uhum. Entendi. Mas tem ômegas 3 com preço legal com esse selinho. Aham. Esse é o grande truque, né, então assim, observar se tem o selo, e aí comparar as marcas, enfim. Então, gente, é ver o selinho, já tá um caminho das pedras, já metade do caminho já andou. Vendo o É, selinho já tá sabendo, não precisa botar no congelador, já viu o selo, já tá bom, né, e o preço ok. sim. Sim, né. Então vamos para a próxima aqui. Ah, isso daqui é uma polêmica. Eu falo, mas aí eu brincando, gente, mas eu falo que sopa não é comida. Ah, Eu falo que sopa não é comida. O Vinícius às vezes: "Vamos fazer um caldinho", não vou fazer porque eu não sopa não é comida. Eu tenho que comer o sólido, né. Aí tá escrito assim: "Como sopa à noite, mas ainda fico com fome. Queria uma dica". Essa daí é da Marcela, né. Como ah. sopa, ainda fico com fome. Acho que aquilo ali é a feijão amigo, serve só como entradinha. E Então, aí? Marcela, você já pode morar na Europa, porque lá para eles sopa não é comida também. Sopa Ah, é tá vendo, entrada. Vinícius? Eu tô mais europeia. Então, na verdade, assim, a gente aqui não tem muito esse hábito, né, pelo menos assim, no Rio de Janeiro não, de Uhum, ter quer dizer, na verdade a gente não tem o hábito de ter sequência de refeição, né, uhum. entrada isso em pratos diferentes, né, entrada, prato principal, sobremesa, ou primeiro prato, prato principal, guarnição, A gente geralmente só tem a Casa Tavares. é, A que Casa eles Tavares fazem as trabalha assim. sequências. Trabalha assim. É, a sequência de refeição, que é Isso, que é o o correto, é o né, vamos correto, pensar assim. é. Mas assim, realmente a sopa, para muitos estilos alimentares, né, vamos falar assim, a sopa ela é considerada só uma entradinha, né. Tô Aí me sentindo chiquérrima agora, é uma viu? entradinha. E já pode morar na França, Espanha, que lá eles pensam como você. Aham. Mas assim, eh, a grande questão em relação à saciedade da sopa é os ingredientes e como esses ingredientes estão na sopa. Então, assim, porque eu tenho pacientes também, Marcela, que me falam assim: "Ah, Natália, a noite é muito corrido, Uhum. chego do trabalho", e aí, assim, já queria alguma coisa. Na verdade, tem paciente que até gosta de sopa, até pede a sopa, né, não parte nem de mim a proposta. Aham. Vem do paciente, a gente adequa. Então, assim, a primeira dica que eu dou para essa seguidora que fez essa pergunta: tem que ter proteína na sopa, porque a proteína é o que vai atribuir saciedade. Não adianta aquele só sopão de legumes e não ter a Pois proteína que é. vai dar fome. Então assim, legumes são ricos em vitaminas, minerais, antioxidantes, fibras, mas proteína não. Uhum. Então assim, o que que eu posso colocar na sopa? Uma proteína vegetal, e aí pode Hum. ser feijão, ervilha, lentilha, também sopa de lentilha é uma delícia. Ou uma proteína animal, né, então, cubos de músculo, lagarto, carne moída, frango desfiado, ou umas lasquinhas de frango. Uhum. Então a presença da proteína na sopa vai ajudar bastante nessa condição, assim, da saciedade, né. E uma outra dica que eu dou é o seguinte: se for uma sopa, assim, com 4 tipos de legumes, né, então, rabanete, espinafre, abobrinha e cenoura. Uhum. Você, por exemplo, a abobrinha, que ela é bem tenra, Uhum. você não coloca ela junto com você coloca inicialmente só ali o rabanete, a cenoura, o espinafre, e aí deixa ficar e a proteína, né, claro, né, aí, Uhum. por exemplo, vou colocar uma carne moída, e aí deixa cozinhar, quando tiver tudo cozidinho, aí no final você coloca a abobrinha crua, ralada ou cubinhos, Uhum. e aí você coloca a abobrinha ali, ela vai fazer um cozimento leve, mas quando você apagar o fogo e a sopa estiver pronta, você tem pelo menos um ingrediente que ficou al dente, Uhum. porque isso também é uma condição que faz a gente sentir saciedade com uma refeição, é o cozimento al dente. O cozimento al dente é aquele quando você coloca um pedaço de isso vai acontecer mais com legumes e isso pode ser massa, legumes, né, Uhum. você coloca na boca e você precisa usar o dente para que você consiga deglutir. Então Uhum. você precisa do dente para você mastigar e deglutir.
E quando tá tudo muito cozidinho, você não vai mastigar. Então Uhum. a mastigação, ela faz com que a gente sinta mais saciedade. E aí essa dica não é nem só pra sopa, né, Marcela, porque Uhum. tem gente que acha que tem dente no estômago que não mastiga comida, já viu Aham, isso? já engole tudo, E né, na vai clavidez. engolindo Sim. tudo. Eu falo: "Gente, só se o seu estômago for diferente do meu, porque Aham. estômago, até onde eu sei, não tem dente Mas as não". pessoas têm uma correria pra comer, né, em vez de olhar isso também aprendi com você, tá, olhar até o cérebro processar, né, pra você chegar e até salivar mesmo, né, e você começar a comer e deixar o garfo, Uhum. mastigar. Isso eu aprendi tudo, tá, e faço até hoje, tá bom? Ah, Desse então. jeito. Pra poder os nutrientes até começa a digestão começa na boca, né, gente, começando por aí, né, saliva vai lá, as enzimas, né, então começa por ali. Então não adianta você chegar e bluf, jogar tudo pra dentro que vai ficar empanzinado, vai ter uma digestão mais difícil, Com certeza. enfim. E a questão da saciedade, né, então, assim, se você conseguir mastigar um pouquinho a sopa, você vai ficar bem, e também não só com sopa, mas a gente melhorar e ter mais atenção com a nossa mastigação, né. Então, assim, deixa eu aí eu vou trazer também para pro meu cotidiano. Vamos lá, sopa, as pessoas que não entendem combinação, né, Uhum. acha que sopa de legume, bota inhame, aipim, Hum. batata doce, batata baroa, batata inglesa e Não, faz esse combo. canja de galinha, né, canja de Vamos galinha vai lá. arroz, batata, botei Isso. um macarrãozinho pra poder ficar mais, E dá uma né. engrossada, né. E aí, E assim, aí? É. principalmente se tiver tudo num cozimento pastoso, se você não tiver nada al dente ali. Assim, é um boom de carboidrato, Uhum, você não teve nem a mastigação, porque a mastigação ela vai dar um ritmo uhum. para que o bolo alimentar vá chegando devagarinho no intestino. Então, assim, você não tem esse ritmo da mastigação. Então, esse carboidrato todo da sopa, com 2, 3, 4 tipos de carboidrato, né, às vezes acontece, ele vai chegar de uma vez só no seu intestino direto. Ele vai passar ali igual Uns como era o ônibus seletiva, né, o Aham. S14 Isso. expresso, né, vai passar direto, vai chegar lá o pâncreas e caramba gente, e agora? Então, assim, o ideal para você ter uma carga glicêmica legal da sopa, é você escolher um carboidrato. Então, por exemplo, canja, eu converso muito com o paciente, canja eu acho ótimo, mas assim, na canja, se você vai usar o arroz, é uma dica legal você substituir a batata por chuchu. E aí Uhum, você faz a canjinha ali, o frango, o arroz, o chuchu, uhum, e aí você vai colocar o que você, né, assim, cenoura, o que você quiser acrescentar mais ali de vegetais. Aipo fica super gostoso, uhum. salsão, rabanete. O rabanete ele a gente considera ele como vegetal B, né, então ele não é considerado carboidrato. O que é carboidrato para a gente ter atenção, para evitar duplicidade, né, evitar ter mais de um no prato, é a batata baroa, aipim, inhame, cará. Aipim já falei, milho, arroz, batata inglesa, batata doce. Todos eles são muito ricos em amido grânulo, que é o Uhum. mesmo amido do arroz, do trigo, do milho, né. Então o ideal, assim, na hora de escolher a sopa, é usar mais os vegetais, verduras e legumes coloridos e usar um carboidrato, E né. isso é bom você falar também, que verdura vai em sopa. Porque tem gente que acha que não é, que é só os tubérculos que vão na É, sopa. mas fica uma delícia, ervilha, assim, Sim, a gente pensa muito no caldo verde com couve, mas a couve pode entrar numa canja, sim, fica ótima. uhum, Você pode inclusive fazer essa variação de textura da finalizar a sopa com a couve crocantezinha que você faz na airfryer, fica uhum. maravilhoso também, que aí você vai ter ali uma coisinha crisp crocante ali por cima da sopa. Enfim, mas é sempre importante você pensar na textura. Fala: "Cara, eu preciso mastigar, para eu entender que é uma refeição, tem que mastigar". E o que que você acha do pessoal que faz creme de alguma coisa? No caso que você fala assim, é bom ter a crocância. É, por exemplo, O creme de creme, abóbora. bate tudo brum, pra comer. É, abóbora, por exemplo. Creme de abóbora eu acho legal, só que assim, Eh, você pode usar o gengibre, né, é legal, Ai, gente, inclusive isso fica fica uma uma delícia, meu delícia, Deus do céu. creme de abóbora com gengibre fica Isso fica assim, maravilhoso. fica mesmo. O creme em si não é a questão, porque enfim, é uma questão de gastronomia, né, assim, mas Eu falei quando da crocância, porque tem gente que isso. pega e bate.
que é a sopa batida, né, Aí tem o gente que gosta ideal disso. o ideal é você, na sopa batida, só se claro: "Ah, Natália, é uma condição que eu não tô podendo mastigar", se for uma Ah, restrição de mastigação, aí a gente vai manter ali, a gente chama isso de dieta pastosa sim. ou dieta semilíquida. Mas se não é esse o objetivo, de dieta pastosa ou semilíquida, você pode finalizar com acrescentar ali um repolho, um espinafre, uma couve ou então algum outro vegetal e a proteína. Eu sempre falo que, assim, você pode fazer o caldinho de abóbora, às vezes, assim, Marcela, você pode, por exemplo: "Ah, não vou ter proteína na sopa, mas antes ou depois de comer a sopa, eu vou comer ali um ou 2 ovos cozidos ou mexidos". Sim. Uhum. Ou eu tenho uma paciente que ela sempre fala isso, que ela faz a sopa quando é só legumes, ela cozinha 2 ovos, bate com a faca, faz tipo uma farofinha de ovo Isso. cozido Uhum, e coloca por cima. uhum, Então, assim, dá pra você pensar em estratégias. Quem é vegetariano, dá pra usar o tofu. uhum, Tem inclusive tofu defumado, que é delicioso, que é uma fonte de proteína vegetal, né. uhum. Eu acho que, ovo pra mim é tudo pra saciedade. Se eu comer o ovo, como proteína, fonte de proteína, pra mim tá ok. E eu como ovo todo dia se deixar, sabe, porque pra mim fica tranquilão. Ah, Não tem, bacana. não enjoo. Pra mim não é algo que enjoe não. Vamos pra outra. Quais nutrientes são importantes no pós-operatório para ajudar na cicatrização? Agora a galera Ah, faz aí lipo, pois é, né. mami make, né, makeover, né, como se chama, né, faz o corpo todo. E aí, como é que é para cicatrização? Não só disso, né, tem gente que opera mesmo ou qualquer outra coisa. Como é que é? Os alimentos para cicatrização, E e hoje a aí? gente fala muito, que você falou, né, tanto a parte de cirurgias estéticas Isso. tem desenvolvido muito, né, Uhum. e enfim, condições de cirurgias também de saúde também, né. Então, assim, quando a gente fala de cicatrização no período pós-operatório, um nutriente que é muito importante é o aminoácido. Então, um mix de aminoácidos essenciais vai fazer com que a gente tenha uma eficiência da síntese proteica. E a síntese proteica é uma etapa limitante quando a gente pensa em cicatrização e o pós-operatório a gente vai ter ali o nosso organismo desencadeando mesmo naturalmente esse processo e a presença de aminoácidos, tanto na alimentação, como às vezes é necessário a gente suplementar. E para estimular a síntese proteica, a gente não pensa em um aminoácido específico, a gente pensa nos aminoácidos essenciais. Então, esse mix de aminoácidos essenciais vai fazer com que o nosso corpo consiga ali ter a melhor cicatrização e evitar complicações pós-operatórias, né. E agora é super importante a gente falar disso, porque realmente, assim, eh, existem condições de complicações pós-operatórias, por isso que inclusive tem muitos cirurgiões que fazem parceria com nutricionistas. Hum. Porque justamente assim, se você não tiver ali uma alimentação e um acompanhamento nutricional de uma forma geral que vai favorecer o seu organismo a ter uma eficiência nesse processo, enfim, aí depois é um paciente que complica, que tem e aí isso pode gerar porque a grande complicação de uma cicatrização ineficiente é a suscetibilidade a infecções, né. Uhum. Então o grande risco do paciente no pós-operatório é ele ter ali uma condição de cicatrização ruim e isso propiciar, enfim, porque é uma porta aberta, né, Sim. bactéria, e aí isso é perigoso. Uhum. Então vamos ver aqui na próxima. Gente, cirurgia não é só isso não, até a cesárea. Vai Sim, abrir ali, né. e só fazendo uma pequena você falou disso, agora eu lembrei, de diabetes, né, não é o tema, mas, por exemplo, doenças que atrapalham a cicatrização. Eu já Isso. atendi Aham. vários pacientes com indicação de cirurgias, assim, graves por exemplo, lembro de um que não faz muito tempo, com câncer de pele. Uhum. E aí precisava fazer a cirurgia para remover ali o foco do câncer, e ele não estava conseguindo fazer a cirurgia, porque diabético, e ele não estava conseguindo um controle glicêmico, e aí a equipe médica falou: "Olha, não adianta", ele chegou a internar 1 ou 2 vezes, e aí me buscou, começou a fazer o acompanhamento nutricional. E a equipe explicou, falou: "Olha, não adianta a gente abrir, por mais que você esteja com uma doença grave, mas assim, se a gente abrir fizer o procedimento cirúrgico e você não cicatrizar, aí a gente vai ter um outro problema, igual ou pior. Então, assim, na fase pré-operatória, para paciente diabético ou quem não sabia que era diabético e descobriu, o controle glicêmico também é super importante.
Hoje eu peguei um paciente assim, ele é cardiopata, tá na fila para fazer um procedimento cirúrgico no coração, e foi encaminhado, né, para nutricionista, justamente por conta disso, diabético, e precisa estar totalmente controlado, né, para a questão deles poderem operar ele de uma forma tranquila, para ele ter uma recuperação também boa. Então ele está sendo compensado pela parte da nutrição, né, no SUS, né, no Uhum, NASP, né, e está sendo compensado para poder fazer essa cirurgia cardíaca dele. Já uhum, aí ele já está sendo até acompanhado pelo cardiologista, tudo direitinho, mas ele encaminhou esse paciente para a nutricionista realmente por conta dessa questão. Por conta de ser diabético, enfim, tem essa questão também toda inflamatória da doença, enfim. E vamos lá, a outra questão aqui que é do intestino, né, porque agora eu não sabia, aí eu vim descobrir lendo, enfim, que o intestino agora também é o grande boom que descobriu do intestino, como ele é tão importante assim, né. O intestino é a nossa barreira de defesa, né, e isso eu não sabia, pra mim barreira de defesa era a pele, aí depois eu descobri não, é o intestino, vamos lá. Mas essa peneira pode ser furada, vamos botar assim. A alimentação pode causar isso? Então, né, o intestino é o nosso cérebro, segundo cérebro, né, então o intestino ele desempenha diversas funções de produção de neurotransmissores, absorção dos nutrientes, absorção dos medicamentos que a gente eventualmente tenha que fazer uso, tudo acontece através do nosso intestino. E a gente tem uma condição muito preocupante que é a hiperpermeabilidade intestinal, que tem um outro nomezinho menorzinho, mais fácil de lembrar, que é leaky gut. Então, assim, o que é isso, né? A gente tem as células do intestino, uma do ladinho da outra, formando essa barreira, e essas células elas estão conectadas na membrana basolateral, ou seja, na lateral da célula, por proteínas que fazem essas conexões intercelulares. E a gente pode ter uma ruptura dessas proteínas conectoras. Então, essas células se descolam, elas abrem, e aí a gente vai ter uma condição ali que é a entrada de fragmentos, pequenos fragmentos proteicos oriundos dos alimentos, de algum medicamento que a gente eventualmente está fazendo uso, e isso vai entrar, né, na nossa corrente sanguínea, no nosso organismo, não passando pela célula intestinal, passando por fora. Então, assim, deu ali uma entrada ali, e aí com isso você tem uma reação do sistema imunológico e uma suscetibilidade muito grande do nosso sistema imunológico desenvolver um quadro autoimune. Então, por exemplo, você tem uma proteína grande do glúten que passa, né, entre 2 células intestinais, a gente pode ter uma condição ali de uma condição autoimune para o glúten, e isso tudo causado por esse intestino que está ali como se fosse uma peneirinha furada, né. A gente tem alguns nutrientes que vão modular essa condição, e a gente tem principalmente a goma cássia, que é uma fibra que ela tem ação pré-biótica. A goma cássia ela vai fazer com que a gente consiga, desenvolver a nossa flora intestinal, e a partir disso, a flora intestinal começa a produzir os ácidos graxos de cadeia curta, que são produzidos pelo metabolismo da flora intestinal saudável, e os ácidos graxos de cadeia curta, eles conseguem melhorar ali essa barreira intestinal, essa saúde intestinal. E um outro nutriente que é muito importante para o bom funcionamento dos enterócitos, para a integridade intestinal, o zinco, é um mineral importantíssimo para que a gente tenha ali uma barreira intestinal funcionante e eficaz, né. E aí você falou dos alimentos, né, Uhum. então, muitas coisas, né. Alimento in natura em si, não. Você fala assim: "Natália, tem algum alimento da natureza que deixa o intestino, assim, igual uma peneirinha furada?" Uhum. Não tem. A gente tem os aditivos, Ah, sim. né. Uhum. Então, os emulsificantes, eventualmente espessantes, corantes, aroma artificial, sabor artificial, essas substâncias que a indústria usa nos alimentos ultraprocessados como flavor. Uhum. Porque esses produtos eles são, aditivos químicos, né. Uhum. Então a gente não encontra, por exemplo, sabor artificial de morango em nada na natureza, ou seja, a indústria Ou tem que ser o desenvolveu morango mesmo, né. é, né. Aham. Então a indústria desenvolveu ali um produto, Uhum. né, uma substância que tem, assim, digamos, uma permissão para ser usada nos alimentos,
Aí você fala assim: "Ué, Natália, mas por que que é permitido então usar no alimento?". É permitido, mas a gente tem que pensar sempre na exposição. Então, assim, o que tem havido hoje, né, a população de uma forma geral tem tido um consumo muito maciço de alimentos ultraprocessados. Uma grande parte percentual da alimentação é de alimentos ultraprocessados. Sim. Então, nesse caso, esse excesso de aditivos alimentares, existem alguns medicamentos também que podem desencadear o leaky gut, poluição. Então, a gente pensa sempre assim, contaminantes químicos e uma condição endógena que pode fazer desencadear o leaky gut é o estresse. Então, o estresse também pode fazer com que a gente tenha essa ruptura dessas proteínas conectoras, e aí você não tem mais um enterócito, né, uma célula intestinal Uhum. coladinha na outra. Você tem ali no meio uma rua que abriu, e aí alguém Sim. vai querer passar ali. Então, assim, questão do estresse é meio difícil hoje em dia a gente ter uma qualidade de vida realmente buscando não ter estresse, porque a gente se estressa com, né, com qualquer coisa. No É no trânsito. trânsito, enfim, aconteceu alguma coisa que saiu um pouco da rotina que a gente, né, trabalho, enfim, às vezes acontece alguma coisa, o computador, buf, deu problema, enfim, nesses casos, qualidade de vida, buscar pelo menos o mínimo que seja, né, que no mínimo é o máximo pra gente, digamos assim. Dentro da correria do estresse que é o dia a dia, buscar, no caso as pessoas que estão sofrendo com a questão do intestino, enfim, buscar qualidade de vida, atividade física, uma alimentação mais saudável possível, não é? Como é que Com pode dar certeza, né. uma dica para essas pessoas? E aí, por exemplo, então já temos um quadro ali que o intestino, uma sugestão de desbiose intestinal, que é quando a flora já fica alterada, ou essa condição de hiperpermeabilidade intestinal que pode estar relacionada a diversas, condições e doenças de pele. Geralmente dermato também olha muito para essa parte, né. Os sintomas clínicos que a pessoa tem quando tem essa condição no intestino, já sabe que o negócio não tá Então funcionando bem. assim, pele, tem bastante relação, Fica então assim ressecada, como é que é? isso, dermatite atópica, dermatite idiopática é quando a gente não sabe a origem, Sim, né, sim, sim. então, não tem ali uma infecção, não tem um fungo, o que que tá causando aquilo ali? Eh, a gente pode ter alterações no trânsito intestinal e as fezes, é muito importante, assim, o nosso cocô fala Uhum, muito pra gente, tá. uhum, Então sinais inflamatórios nas fezes que a gente pode observar, uhum, uhum, fezes com muco e sangue. uhum. Existe um exame que é a coprologia funcional, que às vezes eu peço o paciente fazer, é um exame que o plano cobra, é um exame relativamente fácil de fazer. Nutricionista pode A gente pedir, pode né, legal, pedir, aham. e a coprologia funcional é uma análise Uhum, do bolo fecal ali, né, um exame de fezes, uhum. e você consegue identificar, fatores inflamatórios nesse exame. Nossa, que Então, legal. se esse exame Uhum, mostrar pra gente que nesse dia que o paciente fez essa coleta de fezes, ele tinha ali material de inflamação, a gente imagina, né. Os quadros clássicos de inflamação, porque a gente está falando de inflamação intestinal, sim. então dor, né, então dor abdominal, Distensão distensão também? abdominal, gás, então aquela barriga estufada, dura, dolorida, Uhum. gases, flatulência, tudo isso está relacionado. E, assim, essa condição a pessoa tem, cronicamente? Não, a gente consegue reverter. Então, por Não, exemplo não, assim, não é doença, pra sempre, tô falando assim, ele vai ficar tudo bem, fase aguda. aham. Eu quero dizer episódios, vamos botar assim: "Ah, hoje eu tô assim, amanhã não". Não, você vai ter, assim, Sim. tipo, durante uma semana assim, outra meses assim, como é que Daí é? o diagnóstico é tão difícil, porque é exatamente isso, quer dizer, você teve hoje, aí ficou hoje, amanhã, aí passou um mês, aí você teve novamente. Uhum, E aí, claro, esses episódios eles vão ficando mais intensos, isso. você vai percebendo que isso já vai atrapalhando a sua vida, já vai comprometendo ali a sua rotina, você já começa a ficar com sono ruim, porque não tá conseguindo dormir bem. Hum. Então você percebe que isso vai afetando, mas sim, é totalmente diferente da gastroenterite, né, quer dizer, a pessoa Uhum. que tem gastroenterite é agudo, é Isso. aquele quadro que vem, você sabe que tem alguma causa. O crônico não, né, a doença inflamatória intestinal, desbiose intestinal, por isso que, assim, você tem outros sintomas. Então, por exemplo, a gente está falando de diarreia, Uhum. mas tem muitos pacientes que fazem o contrário.
tem pacientes que têm doença inflamatória intestinal e prisão de ventre, Uhum. porque justamente essa condição inflamada do intestino, ela tem ali um bolo fecal que o intestino dela retém o bolo fecal. Isso também pode acontecer. Então não Então é só a diarreia, tem gente não. que tem uma condicionalidade de ficar com prisão de ventre. Sim, exatamente. Uhum. Pele, então Se assim tiver o combo pele, diarreia, e aí assim, estresse, dermatite atópica. irritação, tem diversos fatores, assim, que a gente pode associar, né. Uhum. E sem dúvida, assim, o paciente quando começa a melhorar a alimentação, a gente vê que os resultados já vêm, e isso que é super importante, né, o paciente melhora a qualidade de vida. Então quando a pessoa tá com uma questão inflamatória intestinal, não tem exatamente remédio pra isso, é alimentação. É uma qualidade até pode ter na parte aguda, né, mas Tem, enfim. tem